eleições em Israel passaram. O Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, ficou com 35 cadeiras e no último dia 17 recebeu autorização para tentar formar a sua coalizão. Se ele conseguir, esse vai ser o 5º mandato consecutivo do atual primeiro-ministro. O principal opositor de Bibi, Benny Gantz, do Kahol Lavan, também conseguiu 35 cadeiras, mas não deve ser suficiente para tirar o atual premier do poder. Hoje, você não deve estar se perguntando e eu com isso. Mas qual será o futuro da política israelense agora? Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar sobre as relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo. Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. Nossa convidada hoje é a Daniela Kresh, jornalista, correspondente internacional e colaboradora do IB. Olá, Daniela. Se apresenta para os nossos ouvintes. Olá, bom dia a todos. Aqui é a Daniela Kresh, eu trabalho aqui em Israel há 15 anos, quase 16 anos. Cheguei aqui em 2003, no auge da segunda intifada palestina, e fui ficando, e hoje eu sou correspondente da Globo News, da Folha de São Paulo, da Rádio França Internacional, colaboradora do IB, e faço também outros trabalhos por aqui, sempre relacionados a notícias e a conteúdo em português, que eu acho que, como vocês falaram bem, a relação entre Brasil e Israel está aumentando muito, então eu vejo também o meu trabalho aumentar muito nos últimos tempos por aqui. Bom, Daniela, para começar, você pode apresentar para o nosso ouvinte um panorama rápido do resultado dessas eleições? Como que ficou a composição do parlamento? Olha, o parlamento ele ficou composto por mais ou menos os mesmos partidos que estavam no parlamento anterior, né? Claro que você tem agora uma coligação, uma coalizão de dois partidos, que é o Kahol Lavan, azul e branco, né? Que na verdade engloba o partido que era antes o A Futuro, do jornalista Yair Lapid, e um partido novo chamado Resiliência para Israel, do general Benny Gantz. Eles se uniram, né, nessa legenda chamada Kahol Lavan. Isso é novo, mas se você pensar bem, o A Futuro, né, que era o do Yair Lapid, já existia nas eleições anteriores, né, em 2015, já tinha sido eleito até antes, em 2012. Portanto, você não tem tantas novidades aí. O Kahol Lavan realmente é um partido novo, uma legenda nova, mas a gente vê que basicamente ficou muito parecido com o parlamento anterior, né? Você tem o Likud, que é o partido do Bibi Netanyahu, do Benjamin Netanyahu, que ele realmente se fortaleceu de 30 cadeiras para 35, são 120 cadeiras do parlamento, então o Likud tinha 30 das 120, agora tem 35. O Kahol Lavan, que é essa nova legenda, também ficou com 35. Você tem aí a terceira força no parlamento agora, não é mais o Partido Árabe que era antes, que era a Lista Árabe Unida, que era uma união de 4 partidos árabes que tinham concorrido em 2015 e ficaram com 13 assentos, então eles eram a terceira força política de Israel, não é mais porque eles se dividiram, então eles agora são dois partidos, duas coligações menores, né? Então, a novidade aí nesse sentido de força no parlamento é os ultra-ortodoxos. Tanto o partido ultra-ortodoxo Ashkenazita, que é o judaísmo da Torá, ficou com 8 cadeiras no parlamento, eles tinham menos, acho que tinham 7 ou 6, e o partido Shas, que é o mesmo partido, a mesma a ideia ultra-ortodoxa mais dos judeus sefaraditas, também ficou com 8 cadeiras. Então você tem realmente uma força grande aí de 16 cadeiras para os ultra-ortodoxos. Depois disso, você tem alguns outros partidos que ficaram mais ou menos com o mesmo número de cadeiras. Você tem a união de partidos de direita, né, que é um partido, na verdade, ele sucedeu a CACA, né, que meio que se dividiu aí, houve uma briga interna. Você tem o Partido Trabalhista, que também ficou com 6 cadeiras, perdeu de 24, né, para 6 cadeiras, realmente se estraçalhou nessas eleições. Você tem outros partidos
como o partido do líder russo, Avigdor Lieberman, que também ficou com esse número de cadeiras. Você tem o Meretz, que é o partido de extrema esquerda, que ficou também com poucas cadeiras. Quer dizer, você tem um bando, né, uns 6 ou 7 partidos com poucas cadeiras, 7 a 4, por aí, né? E realmente as grandes, incluindo essas duas coligações árabes, que também ficaram cada uma com 6, uma com 6, outra com 5 cadeiras. Quer dizer, na verdade, as 3 grandes forças hoje em dia, nesse novo parlamento, são o Likud, o Kahol Lavan e os partidos ultra-ortodoxos. Bibi e Gantz ficaram com o mesmo número de cadeiras. Por que o Bibi foi quem teve maior oportunidade de formar o governo? Em termos de blocos, né, você tem o que é mais importante aqui em Israel são os blocos de partidos, né? Não é nem o partido que ganhou mais votos, porque nenhum partido até hoje conseguiu ganhar a maioria do parlamento, né? O parlamento tem 120 cadeiras, então a maioria, para você ter um governo, você tem que ter 61 cadeiras, nenhum conseguiu nunca 61 cadeiras. Então, o mais importante são as coalizões, né? São os blocos de partidos. Então, o bloco de partidos da direita à extrema-direita é maior do que o bloco de partidos da esquerda e da extrema-esquerda. Então, você tem mais ou menos como 55 cadeiras para a esquerda, né, do bloco da esquerda, e 65 cadeiras para o bloco da direita. Então, isso faz com que mesmo o Likud, tendo o mesmo número de cadeiras do Kahol Lavan, do azul e branco, é o Likud que vai constituir o novo governo, porque o Likud vai ter mais facilidade e vai ter mais rapidez na realização de uma coalizão. O azul e branco não vai conseguir, com 55 cadeiras não consegue fazer uma coalizão, a coalizão tem que ter 71. Então, o Netanyahu, que já foi, inclusive, chamado para montar o governo, ele é o grande vencedor, apesar de o Likud ter o mesmo número do azul e branco. E o que é essa hegemonia do Bibi Netanyahu nos diz sobre o cenário da política em Israel? Você acha que ele vai enfrentar uma oposição muito forte durante esse novo mandato também? Olha, existe uma questão aqui na democracia israelense, que é o fato de que a oposição não consegue fazer muita coisa, não. A oposição ela fica no parlamento, né? Os parlamentares eles são os legisladores, né? Então eles ficam no parlamento, eles ficam tentando criar leis e eles são líderes, eles tentam, também podem ser líderes, mas de comitês internos, né, dentro do parlamento, mas com 55 cadeiras do lado dele e os árabes, os partidos árabes, eu acho que ficaram com 11 cadeiras, uma coisa assim, quer dizer que nem sempre votam, inclusive com a própria esquerda, é muito difícil para a oposição conseguir votar ou passar qualquer legislação, a não ser que seja alguma coisa um pouco mais consensual mesmo, né? O máximo que a oposição pode fazer é tentar puxar o tapete do governo em algumas legislações, tentar fazer com que em algumas leis que eles não gostam, né, tentar fazer com que alguns parlamentares da coalizão não votem nessa lei, ou talvez pela sorte de que tem algum parlamentar que esteja viajando, alguns que estão viajando, nem sempre 120 estão no plenário naquele dia. Então, tudo que a oposição consegue fazer é tentar puxar o tapete da situação, né, do governo em alguns momentos, mas isso é muito difícil, requer muita energia política. Então, a verdade é que a oposição ela é um pouco inócua aqui em Israel. Inclusive, muita gente, por exemplo, o segundo lugar do Partido Trabalhista, que é um general, ele já é Tal Russo, né, que é o nome dele, ele inclusive já falou que ele não vai nem assumir, quer dizer, ele não vai nem entrar no parlamento, porque ele entrou na lista do Partido Trabalhista para tentar ajudar o Partido Trabalhista a ter um pouco mais de votos, na esperança de que o azul e branco pudesse formar o governo, e aí esse Tal Russo, talvez ele fosse o próximo ministro da Defesa. Mas no momento em que ele se viu na oposição, e ele não é um cara de política, ele é um cara mais militar, ele não é de política, ele já falou, não vou nem entrar no parlamento, não vou nem assumir minha vaga. Quer dizer, para quem está na oposição, é uma vida parlamentar meio sem graça,
né? É muito difícil você puxar o tapete do governo, é muito difícil você atuar contra o governo, mas o número 2 do Azul e Branco, né, o Yair Lapid, ele já falou que ele vai ser uma oposição muito ferrenha, ele vai amargurar a vida do governo. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Vamos ver se eles vão ter força de alguma forma para realmente ser uma oposição mais ativa nessa peculiaridade da democracia israelense. Daniela, você acredita que esse mandato do Bibi tende a ser ainda mais à direita do que os últimos? Eu acho assim, é um pouco difícil falar dessa questão de direita e esquerda, porque é um pouco diferente, né, da noção que a gente tem no Brasil de direita e esquerda. Eu acho assim, se você pensar no próprio Netanyahu, ele não é um cara de extrema-direita. Ele é um político de centro-direita, mas o que interessa a ele é se manter no poder. Então, para isso, ele faz ligações, coalizões, né? Ele faz promessas, ele engloba partidos que consideram que ele possa ser o líder deles, e são partidos de direita, de extrema-direita. Então, eu não sei se o governo vai ser um governo mais de extrema-direita. O Likud, inclusive, que é um partido de centro-direita, na verdade, ele se fortaleceu, quer dizer, o Netanyahu saiu fortalecido, o Likud saiu fortalecido nessas eleições. Então, apesar de ele ter que buscar uma colisão com outros partidos, mais também de extrema-direita, ele vai ter mais banca aí, porque ele está com um partido maior. Então, não sei necessariamente se esse governo vai ser mais à direita do que o governo anterior. Não sei se as posições desse governo vão ser diferentes das posições do governo anterior, porque não é assim que muda tão rápido. Quer dizer, você tem uma eleição, então mudam as posições? Não, são as mesmas posições do governo anterior, é um partido de direita, vão ter ministros desses partidos da coalizão, são as mesmas pessoas. Não tem muita diferença das pessoas que estavam no parlamento anterior, apesar de que você tem, acho que 48 parlamentares novos nesse novo parlamento, mas é basicamente por causa do Kahol Lavan, né, do Azul e Branco, que trouxe muita gente nova, né? Era um partido que não existia, quer dizer, tinha só o A Futuro dentro dele, né? Mas pelo menos você tem umas 20 pessoas do Azul e Branco que não eram parlamentares antes. Então, mas basicamente, você tem no próprio governo os mesmos parlamentares, as mesmas pessoas. Então, eu não acho que vai ser mais à direita, mas vai continuar com a mesma linha do governo anterior. E você acha que existe alguma chance de formação de uma coalizão entre o Likud e o Kahol Lavan para alcançar as 70 cadeiras? Olha, a verdade é que isso estava sendo aventado por muita gente, estava sendo, inclusive, o próprio presidente, Reuven Rivlin, ele, quando fez esse processo que existe aqui, que é o de chamar todos os líderes dos partidos eleitos e perguntar quem que eles sugerem para ser o primeiro-ministro, tem todo um procedimento, assim, né, meio pro forma aqui, né? E quando ele fez né, de chamar todos os partidos para serem para fazer essa sugestão, ele sugeriu, ele falou em todas as reuniões que ele teve com os líderes dos partidos, vamos tentar, principalmente, é claro, quando veio o Likud e quando veio o Kahol Lavan, vamos tentar, quem sabe, fazer uma união nacional, um partido de união nacional, com rotação, que eles chamam rotácia, né, que eles chamam entre os primeiros ministros, 2 anos ficaria o Netanyahu, 2 anos ficaria o Benny Gantz, e juntaria aí o Likud com o Kahol Lavan, você teria um governo mais de centro, com 70 cadeiras, quer dizer, que representaria mais gente do povo, né, com posições mais centrais. Mas isso é uma ilusão, isso não vai acontecer, nem o Likud faria isso, quer dizer, o Likud tem como fazer um governo de 65, por que vai fazer com 70 com o seu maior rival? Né, e vai deixar de fora seus aliados do governo anterior, né? E por que o Azul e Branco até poderia tentar que o Netanyahu mudasse de ideia, mas ele não vai conseguir, então ele prefere até dizer que ele também não quer, as uvas estão verdes, eu também não quero, vou ser oposição mesmo. Então é muito difícil que isso aconteça, não existe nesse momento uma urgência nacional, uma guerra que esteja acontecendo de uma maneira tão
profundo, ou alguma coisa que tanto o Likud quanto o Azul e Branco vejam como nós temos que nos unir agora para governar o povo. Não é não há essa urgência, então os rivais vão continuar sendo rivais e não vão se unir para fazer um governo de união nacional. E, Daniela, o Benny Gantz surgiu aí como um novato, né, nesse cenário político e conseguiu uma força bastante expressiva. Qual você acha que deve ser o futuro dele na política israelense? O Yair Lapid já declarou aí que quer fazer uma oposição ferrenha. E o Benny Gantz, você acha que tem um futuro para ele como representante político em Israel? Sim, acho sim. Ele mesmo diz que ele está na política por 10 anos. Quer dizer, ele não fala se é só por 10 anos, mas ele fala mais, ele falou, eu estou entrando nesse caminho por 10 anos. Ele falou isso várias vezes, inclusive nos discursos depois da eleição, que ele inclusive falou, olha, ok, a gente não conseguiu ganhar dessa vez, mas eu estou aqui a longo prazo, eu estou aqui há 10 anos. Tá? Então, ele realmente conseguiu juntar em torno dele 35 cadeiras é muito para uma coligação que surgiu agora. É claro que você tem aí no meio o A-Futuro que já existia antes, mas o Azul e Branco, né, do próprio o Resiliência para Israel, que é a parte do Benny Gantz no Azul e Branco, é maior, é mais expressiva ainda. Quer dizer, então o Benny Gantz realmente conseguiu juntar aí um grupo de pessoas de centro ou centro-esquerda que gostaria de ver um país mais ponderado, né, mais de centro, né, mais de consenso. O problema do Benny Gantz é que ele ainda, como você mesmo disse, ele está chegando agora na política, apesar de que ele já está há uns 2 a 3 anos fazendo palestras e andando pelo país e tal, quer dizer, então ele já tem assim uma experiência nisso, sem contar o fato de que ele foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ele foi chefe do Exército, então ele tem aí uma questão de liderança. Ele ficou 4 anos como líder do Exército, né? Quer dizer, então ele não é de todo desconhecido, né? Mas ele não tem o carisma que o Netanyahu tem. O Netanyahu realmente é um líder que é muito raro, que é um líder geracional, né? Quer dizer, não é todo líder que surge que consegue ter esse carisma e juntar um monte de pedacinhos do quebra-cabeça que é essa questão do carisma. Por exemplo, em 2015, a gente tem que lembrar que o Buzzi Herzog, que o Yitzhak Herzog, né, que era o líder do Partido Trabalhista naquela época, Partido Trabalhista, né, e que se juntou com um outro partido chamado Movimento, né, da Tzipi Livni, era a coligação Campo Sionista, né? Em 2015, o Campo Sionista quase ganhou também. Inclusive, até 2 dias antes das eleições, todo mundo achava que o campo sionista ia ganhar, assim como o Azul e Branco dessa vez. Quer dizer, e o Herzog também tinha um pedigree político super importante, ele era neto do primeiro rabino mor de Israel, ele, quer dizer, tinha esse lado até meio mais religioso, ele era um cara com todo aquele pedigree do que os israelenses se veem, né, do ethos israelense e tudo. E ele não conseguiu, quer dizer, dessa vez foi o Benny Gantz. O Benny Gantz é o Yitzhak Herzog de 2019, né? Quer dizer, todos eles, esses 2 líderes, por exemplo, o próprio Yair Lapid e o Avi Gabay do Partido Trabalhista, todos eles têm quase todas as peças do quebra-cabeça do carisma. Mas parece que não conseguem fechar o quebra-cabeças, não conseguem ter tudo que atraia o israelense. E o Netanyahu tem. O Netanyahu, ele sabe falar com o público interno, com o público externo, ele sabe manipular a opinião pública da maneira mais incrível, ele é realmente um gênio político, né? E realmente a gente vai ter que esperar para ver quem vai conseguir superar o Netanyahu, que já está virando uma lenda nessa questão política, né? Ele já está aí em sua 5ª vitória, né? Quer dizer, já fica uma coisa meio uau, quem vai conseguir algum dia derrubar o Netanyahu do poder? Depois dos resultados dessas eleições, Daniela, e segundo sua avaliação, dá para dizer que a esquerda em Israel acabou? Não dá para dizer isso não, né? O que a gente pode dizer é que esquerda e direita
eles estão evoluindo, né? Quer dizer, são duas noções que evoluem com o tempo. Você sempre vai ter. Eu acho engraçado porque eu prefiro falar um pouco mais em conservadores e liberais. Eu acho que a gente até pode comparar um pouco com o que acontece nos Estados Unidos, né? A gente não falaria nos Estados Unidos de direita e esquerda. A gente fala lá os democratas republicanos, os liberais, os conservadores, né? Eu acho que aqui a gente pode também começar, de repente, a usar esse tipo de termo, né? Eu acho que você tem aí os conservadores, representados pelo Likud e os partidos mais conservadores religiosos, que tem uma questão aí de conservadorismo civil também, né? A questão do aborto, a questão dos homossexuais, a questão da vida religiosa, né? Dos ônibus gratuitos, dos ônibus proibidos nos fins de semana, dos casamentos que tem que ser só ultra-ortodoxos, quer dizer, só ortodoxos. Quer dizer, então você tem aí toda uma questão também de liberalidade no campo civil. Você não está falando só da ideologia relacionada ao conflito com os palestinos, né? E, obviamente, você não está falando mais de ideologia relacionada à economia, né? Aqui as diferenças são muito pequenas nessa questão de economia, quer dizer, você não tem o cara é socialista versus capitalista, não existe mais isso, né? Novamente, é aquela coisa, a gente fosse falar de esquerda há 40 anos atrás, era óbvio que você está falando de socialismo, de comunismo. E hoje em dia, nem o Partido Trabalhista, nem o Meretz levantam essa bandeira mais, né? Quer dizer, então, não é que a esquerda terminou, a esquerda evoluiu. Eu acho que hoje você tem um campo liberal muito grande, como eu falei, você tem 55 cadeiras, né, das 120 do parlamento que estão nesse campo mais liberal. Você tem uma população muito grande, principalmente em Tel Aviv, né, e no Gush Dan, que a gente chama, né, na periferia de Tel Aviv, que eles são liberais, eles são a favor de uma vida mais diversificada, eles são a favor de paz com os palestinos, eles são a favor de liberdades pessoais. Quer dizer, eu acho que existe sim um campo latente de liberais em Israel e a gente não pode falar que ele acabou porque ele porque ele é uma minoria, tá? Mas é uma minoria grande. Você não está falando de uma minoria de 10%, você está falando de uma minoria aí de, sei lá, de 45%. Né? Você tem uma maioria de 55% e uma minoria de 45%. Então, é uma grande minoria aí que a gente ainda pode chamar de liberal ou, se você quiser, de centro-esquerda. E trazendo agora essa discussão aqui para o Brasil, como fica a relação entre os dois países, agora que a gente sabe que vão vir mais alguns anos dessa dupla Netanyahu e Bolsonaro? A gente não sabe quanto tempo vai estar essa dupla, né? Porque você tem aqui uma sombra do indiciamento, né? De Netanyahu será provavelmente indiciado em 3 casos de corrupção no começo do ano que vem, quer dizer, ele já há uma intenção de indiciamento, mas existe aí um procedimento ainda, né, que ele vai ser, Netanyahu vai ser escutado, né, pela justiça ainda para ter o indiciamento. E todo mundo diz que o indiciamento deve sair mais ou menos lá para fevereiro ou março do ano que vem, em 2020. Então, se ele for realmente indiciado, existe aí a possibilidade de que ele decida renunciar para se defender, né? Apesar de que ele já disse que não renuncia e pela lei israelense não é necessário renunciar, mas é possível que haja aí também uma movimentação dentro do próprio Likud para tirá-lo do poder e colocar uma outra pessoa do próprio Likud, né? Isso se ele for indiciado. Então você tem realmente aí um deadline, talvez até o começo do ano que vem, que é possível que o Netanyahu não esteja mais no poder. E o Bolsonaro, a gente não sabe quanto tempo o Bolsonaro vai ficar, se também vai ter algum tipo de processo contra ele, alguma questão que vai acontecer. É claro que a gente tem realmente essa dupla nesse momento, e eles se dão muito bem, e eles ideologicamente, apesar de que eu não sei muito bem o quanto o Bolsonaro entende de ideologia israelense, né, existe aí uma união que é mais baseada na questão religiosa, né, dos evangélicos, a visão de Israel como aquela Israel antiga, Israel da Bíblia, né, aquela visão de que os judeus precisam estar na Terra Santa para que exista aí a vinda do Messias, e essas coisas que são a base da visão que os evangélicos têm
de que Israel tem que ser dominada, tem que estar com os judeus nesse momento, né? Isso é engraçado que isso aí se fala muito entre os evangélicos do Brasil, mas aqui em Israel ninguém acredita nisso, obviamente, né? As pessoas olham com meio de soslaio para essa ideia aí da união entre Israel e os evangélicos pelo mundo, principalmente os evangélicos americanos, né, os protestantes americanos, os evangélicos americanos, os brasileiros agora. Israel, óbvio, né, não vai negar o apoio de quem quiser apoiá-lo, né? Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, que a esquerda europeia abandonou Israel em algum momento por causa da questão dos palestinos, e hoje em dia você vê uma crítica muito grande a Israel por parte de países que antes já apoiavam Israel, apoiavam a autodeterminação do povo judeu. E você vê aí, então, uma crítica muito grande da Europa em relação a Israel. E Israel se vê um pouco isolado, né? Bastante isolado. Se um país como o Brasil, né, que é líder na América Latina, na América do Sul, na América Latina, um país tão grande quanto o Brasil, oferece seu apoio, independentemente do motivo que seja, se é por motivo religioso, se é claro que os israelenses não vão dizer não queremos o seu apoio, porque na verdade você está apoiando a gente, porque você quer que venha o novo Messias e os judeus também que não se transformarem em cristãos nesse momento vão morrer, porque essa é a visão do fim dos dias. Tal. É claro que os israelenses não vão dizer isso, vão dizer, você quer me apoiar? Beleza, então a gente apoia de volta. Né? Quer dizer, Israel está numa posição que é muito difícil que Israel negue um apoio externo. Né? Então, nesse contexto, Netanyahu obviamente vai aceitar o apoio do Bolsonaro, vai chamá-lo de amigo, de meu querido, de etc e tal, porque para Netanyahu é muito importante esse apoio internacional, é muito importante esse voto do Brasil em fóruns internacionais, como a ONU, como o Unesco. Então, mais do que em termos ideológicos, a questão do apoio de Israel, de Netanyahu, ao Bolsonaro, é uma questão de interesse próprio, de interesse em ter um país tão importante no mundo apoiando. Né? Quer dizer, não tem aí uma união de cérebros e ideologias. Né? Eu acho que o próprio Netanyahu deve fazer um certo muxoxo para algumas coisas que o Bolsonaro fala, como essa questão do Holocausto, etc. e tal. Né? Mas novamente, o que interessa ao Netanyahu é a manutenção no poder, é se manter no poder. E para isso, se ele tem apoio do Brasil, ele vai agradecer e vai querer muito esse apoio do Brasil. Sim, a gente já discutiu aqui no podcast essa questão aí do sionismo evangélico, esse apoio do Bolsonaro a essa Israel imaginária. Para os nossos ouvintes que quiserem saber mais, só procurar lá o episódio Sionismo Evangélico. Hoje a gente falou com a Daniela Kresh, jornalista, correspondente internacional e colaboradora do IB. Muito obrigada, Daniela, por ter aceitado o convite e ter falado com a gente hoje. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Tchau, Daniela. Até a próxima. Não é novidade, mas para quem não conhece, vale a pena assistir a série Shtisel, disponível na Netflix. A produção conta a história de uma família na comunidade ultra-ortodoxa de Jerusalém, para quem conhece um pouco mais a geografia do lugar, vivem em Mea Shearim e ficam dentro desse mundo. Eu gosto muito do seriado porque acho que ele ajuda a gente a mergulhar em uma realidade muito diferente da nossa e ao mesmo tempo faz a gente ter mais empatia, mesmo que a gente não tenha a mesma crença daquelas pessoas. Afinal, como a gente já falou antes aqui no Eu Com Isso, parece que alguns diferentes judaísmos chegam até a ser religiões diferentes. São 2 temporadas, episódios entre aí 40 e 50 minutos. Muito legal, eu gosto muito. Conversei aqui, todo mundo no podcast assiste. Falta você, então. E vale muito a pena também para quem não é judeu, ainda mais para entender essa realidade ainda mais distante. então fica a dica, Shtisel, que é o nome, inclusive, o sobrenome, né, dessa família. Recomendo bastante.